Você sabe qual a melhor média móvel para análises gráficas? Tá, aqui eu não vou falar de todas as médias existentes, senão o vídeo ia ficar enorme, né? Eu vou falar duas configurações poderosas da média móvel Tilson, a T19 e a T55. E vou te ajudar a descobrir qual delas é a melhor para você. Se você está procurando uma média boa para usar nos seus trades, fique aqui nesse vídeo que ele vai te ajudar nessa busca. Vamos nessa? Olá, tudo bem? O meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Então vamos logo para a tela do computador porque o ringue dessa batalha é lá, na tela do gráfico. O que eu posso explicar de cara é que essa média, a Tilson T55, ela abrange bastante candles, 55 candles. Então é uma média lenta, uma média que tem um tempo maior de curva. Então você consegue capturar grandes movimentos, grandes ondas do gráfico aqui na tela. E isso faz, obviamente, que você tenha grandes lucros, ganhos muito longos. Porque com uma média mais lenta e bem longa como essa, você consegue ficar mais tempo no trade. Ela não te dá um sinal de saída a todo momento, né? Por exemplo, se você estiver operando day trade pela T55, pode ser até que você consiga carregar para um swing trade, principalmente se for time frames acima de 10 minutos. E o racional aqui é muito simples, dá só uma olhada. O preço trabalhando abaixo da média, você tem que procurar por vendas. E o preço trabalhando acima da média, você tem que procurar por compras. E é assim que você vai ver quem é que tem mais força. Através do lado que está o preço. Se tiver acima da média, os touros estão mostrando mais força. E se tiver abaixo da T55, os ursos estão ganhando a luta. Agora, você tem que observar algumas técnicas também, como por exemplo a inclinação da média e também regiões de preço, como suportes, resistências. Ah, e tem mais um detalhe. Esse detalhe é o mais chique, é o mais importante. Olha só, perceba que quando o preço está trabalhando de um lado da média, ele passa para o outro lado, você já pode iniciar a sua entrada quando perder a mínima do candle que tiver, primeiro candle que tiver do outro lado da média. Então, por exemplo, este candle aqui violou a mínima desse daqui. Então, vamos colocar uma entrada, o start aqui, nesse candle verde aqui, ó. Nesse candle, porque ele violou a mínima do primeiro candle que estava abaixo, ele deu a entrada aqui na venda. Mas o mais importante, que você tem que prestar muito mais atenção com a entrada mais assertiva, mais certeira, é você procurar por um pivô formado do lado que se inicia. Este pivô vai te gerar grandes movimentos. Por exemplo, aqui, ó. Estou tratando nos 5 minutos, tá? Mas essa explicação vale para qualquer time frame, tá? Então, olha aqui. Esse daqui é o primeiro pivô, né? Primeiro pivô tá aqui, o eixo do pivô. Eu vou marcar aqui com essa seta. Esse daqui é o eixo do pivô, né? Ele veio até aqui embaixo, depois voltou aqui para cima. E aí, o primeiro candle que perder a mínima, que no caso foi este, você já entra. Por quê? O seu stop está bem próximo. O seu stop será no candle que fechar acima da média, no caso aqui para venda, tá? E você vai entrar aqui e vai segurar até quando você quiser, até quando você tiver a fim de segurar, tá bom? Esta é a visão que a operação da média T55 nos dá. Ela vai trabalhar sempre abaixo dela com venda. E quando ela passar para cima, ela vai trabalhar sempre com compras. Então você vai ter que comprar. Agora, preste bem atenção. Quando você chega, se você chegou a 1,40 aqui, ó, olha só, o que você são as técnicas que você tem que prestar atenção. Qual a altura do preço em relação à média? Super alto, né? Se eu puxar daqui de cima, de onde está o preço, até a média, estou falando de mais de 1.000 pontos. Então, se você comprar aqui, saiba que o seu stop tem que ser abaixo da média. E aí, você topa esse stop? Isso é uma das características que você tem que observar. Então, se o preço já está acima da média, vai com a mão menor. Ou não entra. Só entra quando ele faz aquele que eu expliquei que é o primeiro pivô acima da média no caso de compra, ou o primeiro pivô abaixo da média para venda. Agora, se você entrar aqui, uma vez que já está acima da média, saiba que o seu stop
está aqui abaixo. Olha aqui. Eu gosto sempre de deixar o stop no candle que tem máxima e mínima fora da região aqui dessa média. Então, ela já passou para baixo. Este candle aqui eu tenho máximas e mínimas. Olha lá, máxima dele e mínima abaixo. E ele tomou stop, ó. Porque quando você traça aqui essa mínima, você vai ver que ele tomou um stop aqui. Por um leve stop, né? Beliscou ali levemente. Tá legal? Então, essa situação, você tem que prestar atenção para que ou você volte rapidamente quando ele já faz esse candle aqui e perde a máxima, e aí você não precisa nem esperar o rompimento do pivô, você já ganha aqui. Porque o interessante, se eu esperar o rompimento do pivô, eu vou estar comprando muito lá no alto. E se eu compro no primeiro candle que eu tenho máximas e mínimas, que é este candle aqui, eu tenho máximas e mínimas acima, aqui no caso, né, da média Tilson, da T55, eu compro no rompimento dele. Este stop dessa compra aqui vai ficar pequeno, porque ele vai ser quando houver um candle como esse vermelhinho aqui, fechando com máximas e mínimas do outro lado. Aqui que eu stopo. Se eu compro lá em cima, meu stop já está bem maior. Esse é o sentimento que você tem que ter e observar para operar essa média, tá? A média T55. Porém, ela captura movimentos gigantescos, ela captura movimentos muito bons se você tiver paciência, se você tiver tempo, se você não tiver ansioso, você vai capturar bons movimentos aí, tá legal? Então, o que tem que se atentar? Pro primeiro movimento de zigue-zague dela, tá? Fez isso daqui abaixo ou fez um zigue-zague acima. Nesse aqui tá bem feinho, né? Deixa eu ver se eu acho mais algum outro aqui. Olha esse aqui. Esse aqui trabalhou acima. Você pode comprar já no rompimento da máxima deste candle aqui, que se deu aqui. Ou você pode esperar um zigue-zague, um teste de novo na T55 e a volta. Quando ele voltar, o primeiro candle que fizer a máxima, ou você pode... O primeiro candle que romper a máxima, no caso, você pode romper essa máxima aqui, ou você pode esperar fechar a máxima assim, o primeiro candle verde, né? No caso aqui de compra. Você compra esse daqui, fechou já acima, rompendo o pivô, tá bom? Mas é isso, ó. Olha lá o movimento que ela captura, foi até o final do dia. Agora olha só como é a observação que você tem que ter. Aqui, ó, é compra, mas olha, por que a compra aqui é perigosa? Porque você está muito longe dela. A T55, ela é importante você pegar o momento inicial, quando o preço está ali pegando o início da mudança, né? Se você pega aqui em cima, então essa é a análise gráfica que você tem que fazer, tá legal? Perceba que o preço ricocheteia muito nela, ó, ele bate e volta. Aqui você pode capturar movimentos interessantes, tá legal? E quando passa para baixo, olha aqui, o candle que tem a máxima e mínima, perdeu essa mínima, aí você já cai fora, tá bom? Ele costuma fazer a armação desse pivô também bem no meio dela, como fez aqui, ó. Você vai fazer testes aí, você vai ver, ó. Aqui, ó, ele fez o pivô bem nela, bem em cima dela, ó. Então, esse é o pivô de venda aqui no caso. Já era o final do dia, mas aqui, ó, iniciou o dia, outro dia. Então você tem que fazer esses testes, senão se eu fizer aqui o vídeo vai ficar enorme. Eu vou recapitular. O que você tem que observar? Que o preço, muitas vezes, após cruzar a T55, ele retorna para a média e monta um pivô. Eu já fiz um vídeo explicando as configurações da T55. Eu vou deixar aí embaixo no link na descrição para você clicar nele ao final desse vídeo, tá bom? Nele você vai entender quais são as configurações e também o setup para você operar a T55. Eu já fiz um vídeo explicando somente essa média. Ficou claro? Então por isso que eu não entrei no detalhe da configuração aqui, mas ela está configurada de uma maneira aí com um fator que eu utilizo, tá? Agora, eu gosto muito, funciona muito bem, eu tenho uma alta expectativa matemática positiva quando eu opero nos 10 minutos com a T55 e time frames acima dele, tá? Até no position trade no semanal. Vamos dar uma olhadinha rápida? Então tá aqui, ó, os 10 minutos. Vamos ver o que ele traz pra gente, ó. Estamos aqui, ó, 10 minutos. Olha que legal. Esse daqui seria o candle que eu chamo de candle abandonado. Ó. Olha como ele foi abandonado. Apesar de eu chamar ele no método que eu uso, eu tenho um método F34. Deixa
deixa eu colocar aqui rapidamente para você dar uma olhada, que ele traça para mim algumas zonas, algumas regiões de entrada, de venda e de compras. Então, eu utilizo essa região aqui como uma região de entrada para mim, tá? Se você quiser entender, também tem uma playlist inteira falando sobre como que eu opero o método F34, é só procurar aí no canal, tá legal? Então, eu utilizo esse nome de candle abandonado lá pelo método, mas ele se aplica aqui também, ó. Esse candle verde foi o candle abandonado e ele ficou totalmente abandonado lá, ó. Não rompeu a máxima dele, então não modificou a movimentação do preço. Observe como essa linha está inclinada para baixo, então é muito difícil do preço trabalhar e levar para cima. Não que é impossível, eu falei difícil, tá bom? Então, a estatística é que joga a nosso favor, a estatística é que joga a favor de um bom trader, tá? Porque não existe impossível, não existe isso, tudo é possível. Aqui no mercado tudo pode. Ah, mas a média está inclinada para baixo, por que o preço passou lotado, subiu, foi lá para a lua? Porque não existe impossível aqui no mercado financeiro, tudo pode acontecer, então você tem que ficar esperto. Agora, quando acontece uma situação dessa, com a média super inclinada para baixo, você marca essa máxima aqui, acima dessa máxima, né? E pronto. Olha o que você consegue capturar. E olha a violência que é do candle para ele voltar para a região abaixo do T55, que é onde os ursos estão ganhando a batalha, ganhando a luta aí, tá? Isso é importante de prestar atenção. Então, eu gosto, estou passando aqui a dica para você, operar T55 nos 10 minutos e acima dele. Funciona no 1 minuto? Funciona também. No 5? Funciona muito. Agora, nos 10 minutos, você vai ter stops maiores porque os candles são maiores, a volatilidade é maior, né? Você tem um range maior. E então os seus stops vão ser maiores pelo tamanho do range. Agora, você também vai capturar movimentos muito, muito maiores. Isso é o que você tem que observar. Então, vai com a mão menor, tá? Mas funciona muito, você vai conseguir obter êxito utilizando essa. Do outro lado, nós temos a média Tilson T19. Vamos falar dela um pouco? Se você gosta de uns movimentos mais rápidos, se você não tem muito tempo para operar, enfim, se você gosta tem comichão, né? Quando fica no trade, quando entra no trade, a T19 pode te ajudar. Então, vamos colocar ela aqui. Pronto, eu já estou com a T19 colocada aqui no gráfico. Pode ver aqui, ó, Tilson T19. Vamos olhar como é que funciona ela. No caso da T19, eu já diminuo, eu já gosto de operar nos 5 minutos. Então vamos colocar aqui nos 5 minutos. Olha só como o movimento é o mesmo, como eu acabei de explicar aqui na T55. Preço passa para cima, vamos esperar um pullback, então ele volta até a média, primeira máxima rompida, você entra e segue o baile, tá? Você entra aqui, está com stop aqui para baixo, ó, pode ser um stop de 741 pontos e ele vai te dando aqui, vai batendo na média aqui de novo, onde você pode fazer novas entradas. A cada batida dessa na média, na T19, você pode entrar novamente. Isso aqui não é stop, isso aqui não é stop, isso aqui não é stop. Stop está aqui, ó, neste candle aqui. Então dessa entrada aqui, o que ele te ofereceu? Mais de 900 pontos, ó. Olha lá, ó, até onde ele foi. Entrei aqui. E ele ofereceu 900 pontos. Não tá bom, né? Para 5 minutos, no início do dia, você já entra, já pega isso. Deixa eu rodar mais para trás aqui aleatoriamente. Vou dar, ó, vrum. Vamos ver, para você não achar que eu tô roubando. Ó, iniciou o dia, eu já não gosto, tenho medo de comprar aqui. Por quê? Se eu compro aqui para cima, meu stop tá aqui embaixo. Ou eu vou administrando, né? Perde essa mínima, sai fora. Mas aí, ó, já é difícil aqui, né? Pegar um negócio assim. Eu gostaria que ele voltasse aqui para baixo. Aqui ele voltou, ó. Aqui ele voltou, eu marco a máxima do último candle, que foi aqui, ele rompeu ela neste candle verde aqui, então eu entro. Entrei, ele me ofereceu aí 500 pontos, contra um stop aí pelo menos de 700 pontos. Aqui de novo, você pode comprar na média, no toque da média, funciona muito bem também, tá? E aí seu stop fica mais curto ainda, eu acho interessante por causa disso, porque o stop fica bem mais curto. Mas ó, passou para baixo, fique esperto, ó. Comprou aqui, passou para baixo, estopa. Tá legal? Não fica dormindo com preço trabalhando abaixo da T19, nem na T55 também. Mesmo o formato é o mesmo. Só que a T19, ela opera para trás de 19 candles. Então ela vai mudar de humor mais rapidamente, tá bom? Então fique esperto nisso, tá? Qual é a diferença dessa média para as médias exponenciais ou aritméticas? Ela é mais suave, ela tem
uma dupla exponencial média ou uma dupla média exponencial no cálculo do TIM-Tilson lá, tá legal? Eu já expliquei algumas coisas em outros vídeos que eu tenho aí, que eu já falei, vale a pena ver esses outros vídeos, tá? Mas olha como funciona a batida aqui, ó. Atravessou para baixo, espera voltar, voltou, olha que legal. Perdeu a mínima aqui do Kendo, próxima a T19 aqui, ó, você faz a venda aqui, olha só, aqui a venda, ó. Te entregou aqui de cara 200 pontos. Voltou para lá, você perdeu a mínima de novo, te entregou direto mais 400 pontos. Isso 5 minutos, porque a T19 ela é mais frenética, né? Porém, é bem suave, tá bom? Vale a pena vocês olharem isso, dar uma observadinha como é o desempenho do preço, seguindo este raciocínio que eu estou mostrando aqui para vocês. O preço passa para baixo, espera um pullback, volta, você entra nele. Passa para cima, bateu na média, volta, você entra nele. Bateu na média, você pode também entrar na média, fazer a entrada na média, porque aí você fica um stop mais curto ainda. É só se atentar, porque se o preço atravessar, você tem que ficar esperto e estopar. Eu acho que eu consegui deixar claro essa mensagem, né? Se não ficou claro, é só comentar aqui embaixo que eu faço maior questão de explicar e tirar sua dúvida, tá bom? Não dá nem para eu entrar em muitos detalhes aqui, porque já tem um vídeo, eu já fiz um vídeo explicando sobre a T19, como configura ela, como que opera. Então vale a pena dar uma olhadinha, tá aqui no card, tá no link aqui na descrição também. É só você esperar terminar esse vídeo e vai lá tranquilamente e assiste bem tranquilo, tá bom? Não precisa correr não, porque eu ainda vou falar qual média é a melhor para você usar. Espera um pouquinho. Então o que eu sugiro para você, seja a T55 ou seja a T19, faça os seus testes. Faça bastante backtest. Compare, avalie, faça replay de mercado. Hoje essa ferramenta é fantástica para você entender como é que é esse indicador, para você se habituar com ele. Colore ele da cor que você gosta, vai estudando, estuda essa Tilson na configuração que eu passei. T19 ou T55, nos vídeos que estão aí, falando de como configurar ela, e estude, faça os backtests. Você vai gostar e se surpreender com os resultados. Mas calma, peraí, eu não estou encerrando o vídeo ainda não. Eu quero te mostrar qual dessas médias é a melhor. Tem um duelo dessas médias. Tem uma que é a melhor. Vamos ver? Então, primeiro você tem que se conhecer. Você tem que ter um autoconhecimento. E principalmente, conhecer o seu perfil de trader. Qual é a sua performance? Como você se desempenha num gráfico maior de 10 minutos? Como você se desempenha num gráfico de 1 minuto? Como você se desempenha numa média aritmética? Como você se desempenha numa média Tilson? Porque elas são diferentes, elas vão te dar sinais diferentes. Você pode operar uma média exponencial de 9, por exemplo, que é bem rápida. Ela muda de humor a todo momento. Qual é a sua performance? Como você se desenrola? Qual o seu desempenho? Se você consegue operar nos 5 minutos, no 1 minuto, com uma média de 9, talvez você vai se adaptar muito bem com a T19. Se você não tem tempo para operar, tem pouco tempo, a T19 vai te servir. Então, o seu perfil de trader é que vai determinar qual a melhor média móvel para você. Não adianta ninguém falar para você, esta aqui é a melhor média. Primeiro, porque você ainda não fez os testes. Você precisa testar para ganhar confiança naquela média. Segundo, você precisa encaixar com o seu perfil. Você tem um jeito de operar. Cada um de nós temos uma forma de operar. Mais medo, mais coragem, menos coragem, tá? Então, conhecido já, sabido qual é o seu perfil, você vai conseguir escolher qual dessas médias vai se adequar a você. Sim, porque a T55 é para quem tem mais paciência, é para quem quer ficar esperando sem estresse, olhando o mercado se desenvolver. O gain é mais longo, ele não carrega muito pesado na mão, ele entra leve. E eu, sem dúvida, posso te falar, ela é mais ganhadora. Por que ela é mais ganhadora? Porque os ganhos dela são bem maiores. Então, você vai estopar também um pouco maior comparado ao tamanho do stop que é utilizado na T19, mas quando o ganho vem, ele é muito bruto, ele é bem grande. Então, se o seu perfil for de traders que gostam de ficar olhando o gráfico, tem tempo suficiente para ficar o dia todo olhando para o gráfico, e aí você consegue ficar ali olhando, desenrolar o zigue-zague, indo contra a sua posição que não te incomoda,
desde que você esteja balizado, né, pela média, como ali não passa, né? O stop, conforme eu expliquei, dali não passa, e você está tranquilo com isso, você vai operar muito bem a T55. Com a T55, você vai surfar movimentos valiosos e vai conseguir ganhar muito dinheiro. Agora, se o seu perfil é mais afobado, você tem comichão, a T19 vai te servir e também você vai ganhar muito dinheiro. Fique tranquilo. Só que você vai fazer mais trades, né? Você vai entrar 2, 3 vezes durante o dia, 4 vezes durante o dia, dependendo do time frame que você estiver operando. Então a regrinha principal, tente buscar a formação de pivô. Então, ó, passou para baixo, o preço volta e vai cair. Então, ó, aqui, ó, ele voltou para cima e não rompeu nenhuma mínima. Esse aqui tá um exemplo bom. Ó, o preço atravessou aqui para baixo dela. Quando ele voltou, você vai marcando as mínimas e vai carregando. Se ele perder essa mínima, eu entro. Não perdeu. Se perder essa, eu entro. Não perdeu. Vou subindo aqui. Não perdeu. Vou subindo. Tá vendo? Ó, vou subindo. E aí ele foi perder aqui. Olha que entrada sensacional. Isso é 5 minutos T19. Isso é a forma. Isso daqui mostra como você vai ter um stop pequeno. E ela serve da mesma forma para T55. Este é um método para você entrar no trade com a T19 ou com a T55. É só você ir testando para você ver com seus próprios olhos. E uma vez que você vê, quando você perceber isso, ninguém mais vai fazer você desver. Você vai ficar totalmente fiel, totalmente confiante para operar a Tilson, seja na T19 ou T55. Mas espera aí, você está pensando que está na hora de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, agora é a hora porque gostou, que ficou legal, as dicas foram boas? Eu ainda não terminei. Agora eu vou te dar a dica final, a conclusão final, que aqui é um duelo. Qual a melhor média, não é? Então eu vou te falar qual a melhor média. Quer dizer, na verdade eu vou te falar o seguinte. Imagine que você tem 2 lutadores bons, que eles estão lá no ringue. E você tem o poder de chegar para eles e falar, olha, vocês dois, não lutem entre si não. Vamos fazer o seguinte, vocês dois vão lutar para mim. Eu quero trabalhar lá no mercado financeiro e preciso de 2 lutadores como vocês. Vão trabalhar para mim? E aí entra agora a união. O casamento você vai ver a força das 2 médias trabalhando juntas. Vamos ver como é que é isso? Deixa eu colocar a T55 aqui agora. Então tá lá, tá pronto aqui. Essa verdinha ficou como a T19 e essa azul mais grossa, porque ela é mais forte, ficou com a T55. Então vamos ver qual que é a recomendação operando com esses 2 grandes lutadores, com essas 2 grandes médias. Vamos ver? Primeira recomendação, quando o preço está trabalhando abaixo da T19 e acima da T55, você vai perceber que ele começa a ter movimentos erráticos. Então, aqui é um bom lugar para você sair. Pode ser usado, inclusive, para você sair dos movimentos que você entrou pela T55. Você entra pela T55 e sai quando perde a T19, tá bom? Essa é uma dica. A outra dica, conforme eu já falei, aqui dentro é zona de guerra, tá? Entre as 2 médias é uma região de guerra. O preço costuma, sempre quando ele atravessa a T19, ele costuma buscar um teste na T55. Porém, não é direto, nem sempre é direto. Às vezes é e às vezes não é. Esse que é o problema. Não tem aqui um movimento muito certo para te falar. O que eu tenho para te falar é que aqui dentro os movimentos são muito erráticos. Eles ficam bem bagunçados. Vamos ver? Vamos dar uma esticadinha aqui, ó. Passou para baixo. Você, se estiver operando pela T55, você vai esperar o toque aqui e vender. Olha só, em momento algum ele passa para cima. Aqui no final do dia, né? Vamos falar de 10 minutos? Vamos ver? Que eu gosto mais quando tem a T55. Eu gosto mais de falar sobre os 10 minutos aqui, porque a T55 me pega movimentos maiores. Olha lá. Olha aqui como fica bagunçado entre, né, as 2 médias. Então tome cuidado com isso, ó. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então nem sempre ele atravessa e vai direto testar. Olha aqui como ele vai, bagunça bastante, tá? Então a gente não consegue saber direito. Então fica aí a dica, tá? Para você usar essas 2 médias para te balizar. Olha lá como fica bagunçado, tá vendo? Olha que bagunça aqui, tá vendo? Muito errático o preço fica dentro dela, tá? Ele perde velocidade e ímpeto. Tá bom? Olha aqui como ele trabalha. Ele não trabalha na direção, ele começa a ficar bem errático.
olha aqui, perdeu a T19, olha lá, ele veio testar. Então, aqui é um lugar para se abandonar. Você pode, tem uma fórmula que você colore entre essas médias aqui, é bem legal. Se vocês quiserem, comente aí que eu passo para vocês. Aí vai ficar tipo o método F34, essa região colorida. Só que aqui vai te sinalizar como uma região para não se fazer nada, tá bom? Então é isso, ó. Presta bem atenção. Essa é uma maneira, tá? Para operar as duas. Você pode criar qualquer setup, basta a sua observação. Vamos ver o que dá para fazer mais? Você pode criar um setup assim, nunca comprar quando o preço passar para cima da média T19, se ela estiver abaixo da T55. Aqui, por exemplo, teria dado muito ruim, né? Que você não teria comprado isso daqui. Mas a T19 está abaixo da T55. Então, o que eu tenho que pensar? Que elas estão cruzadas para baixo, a média lenta está acima da média rápida, então eu tenho que pensar em venda. Quando a média lenta está abaixo da média rápida, eu tenho que pensar em compra. E olha o que aconteceu. Então, você pode criar isso. Aí você tem que testar, tá bom? Então, é um setup que existe. Ó, olha aqui, média acima, tá? Aí é o famoso cruzamento de médias, mas é uma forma que você pode testar, tá bom? Uma outra coisa que você tem que prestar atenção, o distanciamento das médias. Então, ó, quando elas estão muito distantes, aqui elas estão coladinhas, olha como o preço abriu. Quando elas estão distantes, elas vão tender a se fechar. Isso também ocorre nas médias aritméticas e exponenciais, ó. Distancia, ela tende a se fechar. Distancia, ela tende a se fechar. E por aí vai, ó, distancia, ela procura se fechar. Esses movimentos funcionam como um pulmão ali, ó. Você vai fechando e abrindo, fechando e abrindo. É um movimento da teoria de Down. É lindo isso. Então, você consegue ver esse movimento aqui, ó. Opa, tá muito longe, então eu não vou vender. Essa média está muito longe dessa, né? Então aqui eu não vou vender. Aí comprar. Não, também não compro, porque eu estou contra a Tilson 55. Uma forma, é uma maneira, né? Você vai estudar, eu tenho certeza que você vai pegar essas dicas e vai avaliar com calma, com carinho, e vai entender o que é melhor para você. Eu espero realmente, de coração, ter ajudado você. Mas eu vou ajudar mais um pouquinho ainda. Eu vou deixar este vídeo aqui do lado, para que você possa conhecer mais indicadores como esse. E esse outro vídeo aqui vai te mostrar algo preparado para você. Você vai se surpreender. Dá só uma olhada. E no mais, eu desejo de coração ótimos trades e que você fique com Deus.